shoes I want. Bom dia, boa tarde, boa noite, família atômica, a família mais amada, acelerada e atomizada do Brasil. Vocês estão bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atomcast, podcast da família atômica e agora edição especial Talentos, onde nós temos a oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre a vida de todos os talentos da Atom. Entendemos o dia a dia das pessoas, quais são os sonhos dos outros talentos, para que a gente possa se tornar uma família cada vez mais unida. E hoje nós temos o prazer incomensurável de recebermos aqui no Atomcast o Railon, o nosso gerente de controle de qualidade. Railon, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar com você aqui hoje. E eu já vou começar perguntando para você, pedindo para você falar um pouquinho da sua história de vida, como que você veio parar aqui na região, como que você, em suma, como que você veio parar aqui na Atom, começando lá do comecinho. Legal. É um prazer estar aqui podendo contar um pouco da minha história. Acho que todo mundo tem uma parcela para contar aí nessa Ô, a vida da gente é sempre formada de pessoas que entrelaçam a vida da gente e por aí vai. Bom, minha história começa, a minha família veio do Nordeste, né? Eu vim parar aqui em Bom Jesus dos Perdões, acho que é uma coisa você assim, veio de qual estado do Nordeste? Piauí. Eu não sou Legal, de lá, certo? mas Sua família tem raízes lá. confesso que me sinto às vezes mais de lá do que de cá. Então, uma cultura muito forte lá, minha família toda de lá. Então, minha família, pai e mãe, faz parte daquele grupo de pessoas que veio para São Paulo buscar trabalho e tudo mais. Foi onde meu pai e minha mãe se uniram e meu pai inicialmente para trabalhar em indústria. Acho que foi aí um grande incentivo meu de buscar indústria. Então, lá em meados de 85 foi quando meu pai veio e eu nasci em 91. Então, hoje, com 33 anos, vim para Bom Jesus dos Perdões com 3 anos de idade. Se lembra? Não, Não, não lembra. não, lembro um pouquinho, eu tenho, inclusive assim, o pessoal costuma falar de memória, né? E eu tenho uma memória muito boa, inclusive memórias para trás, porque eu tenho uma irmã que tem uma diferença de 4 anos. Certo. E eu me lembro da minha mãe grávida. São coisas que Mais ou menos ali no mesmo é período. difícil você pensar assim, nossa, você tem memória com 4, 5 anos de idade? Eu me lembro perfeitamente. Então foi quando eu vim para Bom Jesus dos Perdões. Porque meu pai foi transferido dessa empresa matriz para uma filial aqui em Bom Jesus dos Perdões e estou aqui até hoje. É cidade do interior, gosto muito daqui. Comecei a trabalhar na indústria por incentivo do meu pai, Certo. sempre trabalhou na indústria. E aí, na época, o primeiro contato que eu tive com a indústria foi com o Senai. Então, meu pai me orientou bastante nesse sentido. Ó, você precisa estudar para trabalhar. Na época, o Senai era muito forte. Uma pena que hoje não seja tão forte como era, porque eu acho que a noção e a posição de trabalhador, de noção de indústria, empresa, salário, tudo mais, acho que eu ganhei tudo ali no Senai. Então, sempre morei aqui, fiz Senai em Bragança Paulista, uma cidade vizinha. Fez Senai do quê? Fiz, na época era o CAI que a gente chamava, né, que é o curso de mecânico de usinagem. Então, focado em usinagem, pega toda aquela parte de tornearia, fresadora, corte, dobra e repuxo, uma parte gostosa de fazer. A gente
Para quem não conhece nada, eu tinha 13 anos na época, você se apaixona. Sim, Você fala, meu, transformação de materiais é uma fiz coisa. tornearia mecânica com 14 anos. E aí foi minha primeira. Nessa época, nessa época eu ainda tive a oportunidade de. Meu pai me emancipou com 14 anos. Então, com 14 anos eu já tinha até carteira assinada na época, era uma coisa que você não via. E aí comecei o Senai, comecei a trabalhar na indústria, já com 14 anos, como aprendiz, mas e depois que eu entrei na indústria, tô até hoje, acho que foi uma coisa assim, existiram várias mudanças nesse período meu de trabalho, ramos diferentes, mas logo em seguida, depois que eu tinha entrado, eu terminei o curso Senai, ferramentaria, e aí assim, Ferramentaria você fez depois, fiz depois, no era um Senai mesmo. Senai mesmo. Na época era bem concorrido, era um curso que a gente, É ainda, né? os É alunos um que dos mais concorrentes ainda no terminavam Senai. o CAI, É. participavam de uma seletiva, uma prova para ter a oportunidade de fazer ferramentaria, que eram vagas bem restritas, assim, tinha uma porcentagem de alunos de escola que eram, de escola não, de empresa que eram indicados, né? E tinha as bolsas, né? E aí logo depois disso, entrei para trabalhar com usinagem junto com meu pai, aprendi muito com ele, Aqui em Perdões mesmo. aqui em Perdões. Ele tinha um know-how muito grande com desenho, na época se desenhava ainda naqueles, como é que é o nome daquilo, cara? Eu esqueci o nome. Mas a gente desenhava na Prancheta, mão né? ainda, pranchetona, mas era aquela Prancheta. grande que tinha aquelas réguas de. Sim. Escalímetro. Eu vi meu Escalímetro pai não, era outro desenhar nome. demais Esqueci o nome. aquilo, os transferidor tudo acoplado na mesma É. mesa. E aí você se apaixona. Você tinha um dispositivo com contrapeso que onde você ia sempre tinha uma régua 90 graus, Exatamente. né? E fazia com o nanquim. E aí você Na verdade, a fazia. gente fazia o desenho por baixo, primeiro com lápis, né? Com lapiseira, régua, escalímetro, borracha. Depois a gente punha o papel vegetal por cima e passava o nanquim. E Exato. depois tirava a cópia numa outra máquina que eu já A não gente lembro o vê nome. aquilo, cara, Eu me fiz muito apaixonei. Eu desenho falei, assim, meu, que isso? Isso prancheta. aqui é. E aí não tinha, hoje em dia a gente tem os softwares e tudo mais. Na época não tinha erro, vamos dizer assim, entre aspas, né? Errou, você tinha que projetar de Ah, novo e tal. E eu vi meu pai recomeçar do fazer zero. muito isso, cara. Então, logo depois disso, eu tive uma oportunidade dentro da qualidade, controle de qualidade, e aí eu nunca mais saí. Entrei na qualidade em 2007, 2007, final de 2007, começo de 2008. E aí, já menor de idade ainda, comecei na qualidade, tô até hoje. Até hoje Né? na parte de controle de qualidade. Sempre Todo, controle de qualidade trabalhei, dimensional. exato. Trabalhei na parte também de documentação, mas em outro ramo, outro segmento, mas sempre ali na qualidade, perseguindo a qualidade. E como que foi a sua entrada aqui na Atom? O que que aconteceu que você acabou vindo aqui fazer É, parte e é da difícil família porque atômica? quando eu trabalhei aqui em Bom Jesus dos Perdões, para mim era, sou morador daqui, então trabalhei 5 anos aqui e depois eu não consegui mais emprego aqui. Os empregos eram todos na região, Bragança, Jarinu, Atibaia, sempre fora de Perdões, eu sempre tinha que me deslocar de Perdões. E quando eu vi a vaga aqui na Atom, inclusive um fato curioso, porque eu conheci a Atom através da minha esposa, que tipo assim, né, involuntariamente ela participou de um processo seletivo aqui, na época para RH, e a nossa visão, eu e minha esposa, é muito parecida com relação à indústria, ela também é da indústria, então a gente tem sempre os mesmos pensamentos, e ela falou, é uma empresa muito diferente. Acho que já tive a Que legal. oportunidade de falar isso para você num momento. Mas essa foi a frase. Falou, nossa, o lugar lá é muito diferente. Aí passou isso, passou um tempo, eu fui trabalhar em outro lugar, e aí teve um tempo que eu fiquei, teve a pandemia, né? Muitas pessoas perderam o emprego e tal. Fiquei desempregado e ela falou, nossa, tem uma vaga lá na Atom. Beleza, mandei currículo e tal. E aí nisso eu passei no processo seletivo de uma outra empresa em Atibaia.
Já tinha tido a resposta de ok, tudo certo, contratado, e aí eu fiz a entrevista aqui na Atom nesse período. E aí eu tive a mesma visão dela, uma empresa diferente. Foi Quem que te exatamente, entrevistou aqui, você lembra, não? foi o Eduardo, Ah, o o Eduardo. próprio Eduardo. Legal. Não foi o É, Vinícius dessa vez. então, na época da minha esposa, eu acho que foi o Vinícius. Eu acho que foi o Vinícius. Enfim, não vou me lembrar. Mas eu tive esse mesmo. Percepção de que é diferente. A resposta que eu dei para ela foi exatamente essa. Quando eu saí da entrevista. E aí ficou aquela pulga, né? Falei, cara, tô com um emprego lá e aqui era mais perto. E aí teve essa percepção de. Já tinha tido esse feedback da minha esposa. Fiz uma segunda entrevista e aí eu falei, cara, vou E a segunda entrevista foi com quem? Você lembra, com o não? Eduardo de novo, mas Eduardo, foi para ajustar algumas os questões. detalhes. E aí foi muito isso. Eu falei, vou incluir a outra empresa era uma empresa maior e tal. Eu já trabalhei em empresas maior que eu digo quantidade de funcionário Sim. e tal. E aí, pela proposta do lugar, pela proposta do ambiente, a percepção de energia, talvez, eu falei, eu vou ficar na Atom. E aí eu acabei desistindo lá e vim aqui para a Atom. Hoje eu estou aqui vou fazer 2 anos agora em abril, 2 anos. 2 anos. Toda Tenho assim o prazer de dizer que todo o período que eu estive aqui Esse foi é de meu, é dele? muito. Quer um cafezinho, vai? Não. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, filho. Então, todo o período aqui foi bem positivo com relação àquilo que a gente teve de percepção, aprendizado e tudo mais. Então, assim, tenho um enorme prazer de fazer parte lá. Você acha que tomou a decisão certa? Tomei a Tá decisão certa. feliz? Tomei a decisão certa. Já expressei isso algumas vezes, tanto com a minha esposa quanto com a minha família. E também no sentido de, não sei se é a decisão certa, mas acho que as Não dá coisas, para saber se é a decisão certa, porque você não sabe como seria lá, quando né? elas são para acontecer, eu acredito muito nisso. Acho que quando não é para ser seu, não tem como, né? É, Igual, tudo aquilo que é para ser seu, de alguma forma, isso vai ser colocado à sua frente diante da sua atitude e diante, acho que fé em Deus também, acho que atitude e fé. também. Acho que é tudo aquilo que move a gente e que traz a gente um milagre. Tem gente que acha que milagre é milagre, ao pé da letra, mas acha que milagre é tudo aquilo que a gente se move É, e acredita que possa acontecer. Então, foi muito bom eu poder ter a oportunidade de estar aqui hoje. Não esperava, que não falei. Conheci por conta da minha esposa. Hoje sou pai de família, tenho 2 meninas. Minha esposa também trabalha na indústria, então estamos bem felizes. Nós dois trabalhamos aqui em Perdões. Estamos bem, bem felizes aí com. que bom. Certo. Fala um pouquinho para nós, o Railo, como que é o seu dia a dia de trabalho aqui dentro da Atom? Para quem não tem a oportunidade de ir lá, conhecer o seu trabalho, como Sim, que é o seu dia de trabalho, assim, bem resumido? logo que eu entrei aqui, para mim foi bem diferente no sentido de trabalhei no mercado automotivo, trabalhei no mercado óleo e gás, agora retornando aqui na Atom. Trabalhei no mercado de injeção plástica, voltado para tecnologia. E aqui tem um padrão diferente mesmo. A Atom tem um segmento que pode ser igual, mas tem um padrão de qualidade diferente. Então, inicialmente, como é bem focado com relação a controle, e os itens que a gente trabalha são muito precisos, né? Por mais que seja borracha e polímeros e elastômeros, para mim foi bem diferente, porque eu trabalhei bastante com
cartelas de amostra, inspeção por amostragem. Estatística, Então aqui a CEP. gente trata muito o item, né? A gente pega muito, sente Aqui é ali 100%, né? exatamente. Então, assim, trabalhei muito com carta de amostra, como você falou, controle estatístico, então é tudo planilhado, processo bem. E aqui foi bem diferente porque eu tive a oportunidade de borracha, por exemplo, eu não conhecia. Era um mercado totalmente fora para mim. Então aqui, para quem às vezes não conhece, quem enxerga o controle da qualidade, é exatamente isso. É muito feeling, muito. A gente brinca que as pessoas às vezes mordem os anéis para saber a dureza, mas basicamente é isso. Tem gente aqui que É, morde, é, literalmente. exatamente. A gente usa de, né? Mas é exatamente isso, é pegar no item, entender onde monta. Então, assim, é bem dinâmico, porque a gente trabalha tudo com itens puxados, então é bem dinâmico. Todo dia a gente se organiza de forma a conseguir controlar e atender a demanda do dia, mas sempre pensando no item de amanhã e controlando o item de amanhã, de depois. Já trabalhei nesse sentido também, falando em item tratável, você controlar ele de acordo com o feeling mesmo, conhecer o projeto e tal. É engraçado que às vezes as pessoas elas têm muito controle de qualidade ou projeto como algo tecnológico. Você vê muito no mercado assim aquelas máquinas e tal. Tive a oportunidade de ser programador de máquina tridimensional, por exemplo. Fazia medições de molde, tudo em modelo 3D e tal. Mas muito daquilo que a gente tem como aprendizado dentro do controle da qualidade, projeto, desenho, faz muito sentido você ter o conhecimento do projeto e realmente pegar no produto, saber do que se trata, onde que monta, como que funciona, como que não funciona. Então, para a gente aqui hoje no controle da qualidade, para nós aqui é bem dinâmico e bem desafiador. Sempre tem item novo, sempre temos projetos novos, sempre estamos com desenvolvimentos. Então, assim, nada é engessado. Sim. São os mesmos segmentos, produtos, mas é sempre desenvolvimento, sempre coisa nova. Para a gente é bem dinâmico, até para quem não, às vezes vem visitar, não entende, vê ali a gente dentro da Sim. salinha Às vezes pegando, tem gente aqui dobrando. dentro mesmo que não entende, né? Por Exato, isso que é importante esse exato. podcast. O pessoal entender, né, o que que acontece, que ele disse. Na maioria das empresas, o controle de qualidade é feito por processo estatístico. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu produzo 100 mil anéis. Aí, a cada 10 anéis, ou a cada 100 anel que eu fabrico, eu pego um anel para ver se está bom. Então, eu produzo 100 anéis, pego um anel, eu meço o diâmetro, meço a dureza, sinto o cheiro, amasso, torço. Se aquele anel estiver bom, eu presumo que os outros 99 anéis também estão bons. Aí eu aprovo aqueles 100. Pego mais 100 anéis e observo um anel. Aqui na Atom, não. Nós não trabalhamos por amostragem. Nós não trabalhamos por estatística. Então, 100% dos anéis, 100% dos retetores, tudo que a gente fabrica na Atom passa pela mão do Hylon ou de alguém da equipe dele. Então, se eu produzir 100 mil anéis, 100 mil anéis vão ser medidos, vai ver a dureza, vai torcer o anel, vai ver se ele não vai estourar um por um. Então, diferente da maioria das indústrias, pelo grau de criticidade e importância das peças da Atom, a amostragem não é utilizado. Aqui é 100% das peças são inspecionadas, tá certo? Perfeitamente, E o perfeitamente. trabalho do Hylon é comandar uma equipe que faz a inspeção das peças. Então, todas as peças passam por um processo produtivo dentro da Atom e antes de colocar na caixa e ir para o cliente final, ir para a Nestlé, ir para a Halliburton, ir para a Uzi Petrobras, ir para a Minas. Uzi Minas, passa pela mão dele ou de alguém da equipe dele que vê se aquela peça está boa, para não chegar lá no cliente e dar um problema. Então, esse é o trabalho do controle de qualidade, né, do produto, certo? Exatamente, exatamente.
Então, Fala um pouquinho para nós do seu sonho como pessoa. olha, sonho é uma coisa que a gente sempre tem um sonho que a gente persegue, né? Sim, Durante a vida a gente vai adquirindo outros, né? Tanto ele vai eles, gerando filhotes, né, do sonho exatamente, principal. tanto eles materiais quanto às vezes de conquista, acho que não material, mas é uma posição, às vezes. E com relação a sonho, eu tenho. Primeiro, o meu sonho era construir uma família. A família, ela sempre está em construção, eu acredito. Você forma uma família, mas de uma família você agrega Sim. tantas outras pessoas na família, mas primeiramente acho que constituir família, acho que ser pai de família, homem de família, acho que Esse sonho você já já realizou, né? construir, É. Qual é o tô seu em sonho fase para o de, futuro? olha, sonho para o futuro, acho que eu tinha um sonho de criança que era quando eu entrei na indústria, falava assim: "Ah, meu pai era engenheiro", e eu falava: "Não, eu vou ser engenheiro e tal". Tive a oportunidade de fazer engenharia, mas não concluí. Engenharia não terminei e vi que não era aquilo. Então, às vezes sonho, às vezes a gente pensa que é uma coisa, quando a gente põe a mão, você fala: Não é. não é". Mas meu sonho é me formar, trabalhar. Acho que conseguir. É muito clichê, às vezes parece você falar assim, pô, uma casa, mas acho que trazer conforto, trazer estabilidade, paz. Acho que o sonho material, assim, é muito difícil pensar em É que na verdade a gente materializar não tem um sonhos sonho. materiais. Se falar, meu sonho é ter uma casa bonita, grande e confortável. Mas não é a casa bonita, Não, é o conforto e segurança que você vai dar conforto, para sua exatamente. família. Então você pensa na casa, você não vai ficar olhando para a casa. Você pensa É os essa seus casa que eu filhos, quero, né, exatamente. deitado ali jogando videogame na sala, correndo pela casa, fazendo bagunça, pulando na piscina. Então o sonho não é a casa é uma É muito ferramenta conforto. de materialização do teu sonho, que é ver a sua família naquele lugar legal. Ah, o meu sonho é ir para Disney. Não é ir para Disney, mas é a sensação de ver o seu filho sentadinho ali, indo ou para Disney, ou para o Hop Hari, ou para o Beto Carreiro, né, aqui no Brasil, que é muito bom. O sonho sempre está ligado a uma coisa ligada à família, uma coisa É, ligada à parte é interior, né? engraçado Às vezes que é um carro, mas não é o carro. Eu sim, sempre sonhei em ter um carro conversível. Mas não é ter um carro conversível, é colocar os filhos e netos, abrir a capota e sair andando com tem eles toda assim, uma com aquele bagagem vento. naquilo, É. exatamente. Então não é o carro É pelo carro, é engraçado pela isso, sensação que ele dá pra gente, né? porque Então nenhum sonho é material, nenhum sonho é conversando bem material. é porque assim, normalmente o pessoal quando fala em sonho, é que nem eu falei, parece clichê, mas a maioria do brasileiro vai falar: "Ah, é A ter uma casa própria, casa, né? é ter um carro, é fazer viagem". Nada disso é material. Eu acho que dificilmente você vai linkar um sonho a um É, bem material. Eu acho que sonho é aquilo que a gente. é. É engraçado isso que a gente, conversando com a minha filha mais velha, a Betina, tem 7 anos, e eu converso muito com ela com relação a isso. Então, claro, ela tem 7 anos, então tá aquela período de formação de. Então, eu sempre falo com ela no sentido de quais são as virtudes que a gente precisa alcançar, ou pelo menos trabalhar no nosso emocional, trabalhar no nosso. Para que os nossos sonhos se concretizem. Porque acho que tem muito disso. Por exemplo, falando com a Betina, a gente, nesse fim de ano agora, num passado não tão distante, a gente tinha feito um quadro dos sonhos. A Legal. gente coloca desenho, recorta da internet, põe foto, põe. E aí eu fiz com a minha esposa, isso tem uns 4 anos atrás. A gente fez lá e não fizemos mais. E lá a gente colocou morar numa casa no campo. Isso se concretizou. A gente Legal, correu tá vendo? atrás, hoje a gente mora numa casa no campo. Ah, compraram um carro zero. Isso ainda não se concretizou, mas Estão então trabalhando para isso. converso muito com.
com a Betina com relação a sonhos e virtudes, gratidão, coisas que a gente precisa praticar, exatamente para os sonhos serem, a gente chegar no sonho e a gente ter realmente um valor daquilo, né? E aí a gente fala muito com ela e ela é muito engraçada nesse sentido, que ela fala, criança tem aquela coisa, ela quer ser astronauta, quer ser cozinheira, quer ser boleira, quer ser. Então, linka muito a isso. Acho que tudo que a gente reflete para ela com relação a sonho, com relação a tranquilidade, conforto, paz, amor, que eu acho que a gente mais tenta mostrar para eles, né? No caso, nossos filhos, que com base nisso, o sonho da gente se concretiza lá na frente, independente se você conseguiu casa, carro, mas é ter esse conforto e esse pensamento de cheguei onde eu gostaria de chegar. Tem muita gente que chega no sonho e fala assim, e agora? É, O que que eu faço daqui para frente? Quando isso se torna material, quando ela coloca o material do sonho como resultado. e aí você chega e você fala, o que que eu faço daqui para frente? É, Sem sonho a gente não você perde o propósito da perde o vida, né? propósito, perde o propósito. Então, acho que passar isso para minhas filhas, acho Você falou de uma coisa, né? A criança ela quer ser médico, dentista, engenheiro, advogado, bombeiro, policial militar. que acha legal, fala, eu quero ser isso. Só que na verdade é mais ou menos ao contrário. A criança, no mundo dela e na inteligência da criança, que é muito superior a nós, ela é tudo aquilo. E à medida que ela vai crescendo, ela vai deixando de ser. Não é que ela vai escolhendo, ela vai deixando de ser as coisas para escolher ser uma só. E É, eu acho que aí que está o grande erro. Eu quero ser tudo, eu quero continuar sendo tudo um pouco na minha vida. E tem coisas que talvez eu não vou chegar a ser porque não vai dar tempo. Mas eu quero ser de tudo um pouco, eu quero ser de tudo um pouco. ter essa curiosidade, né? É, Acho que até com relação a eu me sinto meio incentivar. engenheiro, eu me É, sinto meio médico, eu me sinto meio advogado, eu me sinto meio bombeiro, me sinto meio cozinheiro, acho que tem a fotógrafo. questão da. Teatro mágico pode até ser super-herói que sim, já não pode ser o super. Pode, com Sim, certeza. não. Pô, nós somos super-heróis dos nossos filhos, né? Exato. Nós quatro aqui temos filhos. Eu tenho certeza absoluta que os quatro aqui, nossos filhos olham para nós ainda e nos veem como super-heróis. E é assim, teu filho te vê como super-herói, depois ele vai crescer, é natural, ele não vai te achar mais como super-herói, ele vai te achar como cafona, É. chato, e depois vai cair a ficha dele e ele vai voltar a te ver de novo como super-herói. Porque nós vemos os nossos pais como super-heróis. Alguns já se partiram e o ciclo se repete, né? Tava lendo isso sobre tava lendo sobre isso essa semana, minha esposa. Hoje o meu pai é o meu super-herói de novo. Meu pai e minha mãe voltaram a ser meus super-heróis já há um bom tempo. Hoje a gente tem a chance de olhar para trás e Sim, medir aquilo. Falar, nossa, quanto esforço, quanto aprendizado eu tive com meu pai, com a minha mãe. Quando a gente é criança, quando a gente é jovem, a gente não tem essa métrica, a é, gente não tem esse. E é exatamente isso. A gente deixa de ser importante em determinado momento da vida, nós como os pais, então eles vão criando outros ídolos. é. Somos ídolos até um certo momento. Depois a gente não é mais ídolo. Mas sabe qual que é o segredo? Vocês que têm filho pequeno, e eu já passei por isso, tenho um pequeno, mas já passei. Seja o ídolo dos amigos do teu filho. Eu Porque ia daí falar os agora. amigos do seu filho vão falar: pô, meu pai é chato pra caramba, seu pai é legal, seu pai joga bola com a gente, seu pai conta piada com a gente, seu pai fala palavrão com a gente dentro do círculo ali, né? É exatamente isso. Então, aí os amigos do teu filho começam a te Vão te admirar. mostrar, né? Aí o seu filho vai falar: pô, se os meus amigos que sabem tudo, porque o papai sabia tudo, agora o papai não sabe nada. Se os meus amigos que sabem tudo acham o meu pai legal, então meu pai é legal. E aí o teu filho começa É. a se reconectar contigo. Sabe? A história do Ryan mostra muito assim que vocês. Faça que o pai dele, que é o super-herói dele, porque ele se inspirou no pai para ser o que ele é hoje. É. Exatamente. Tá maluco? O que que ela fala? Deixa na escola. É. É. Isso que meu pai ainda era aquele cara, né, lá de trás, nordestino, meio carrancudo, brutão. Ele falava. Ele chegou para mim e não perguntou para mim. Hoje eu falo, penso em falar com as minhas filhas. Você quer fazer isso, quer fazer aquilo? Eu gostaria que você me desse.
Ele chegou para mim e falou assim: ano que vem você vai fazer Senai. Ponto. É isso. Então, às vezes a gente enxerga e fala assim, O nossa, pai chegou para mim com 13 para 14 anos e falou: você tem duas opções. Você vai fazer Senai, vai ser registrado pela Provido se você passar na prova em primeiro lugar, e você vai ganhar um salário mínimo por mês com carteira assinada. Ou então você vai ter que arrumar um emprego, porque daqui em diante é por sua conta, com 14 anos. Na época dá um susto, mas eu falei, pô, carteira assinada, um salário mínimo, conta no banco caindo no meu, eu trabalhando, cara, aquilo encheu meus olhos e é, que é igual eu mencionei. Meu pai, quando ele me emancipou, Eu também fui emancipado com 14. meus pais, cresci com meus pais separados. Então, na época, meu pai pagava pensão e tal. E comigo ele teve uma conversa muito assim, simples nesse sentido. Ele falou: "Ó, ano que vem você vai fazer Senai, ponto, vou te emancipar." Me emanciparam, meus pais me emanciparam, e a partir dali eu já não recebia dinheiro nenhum, era tudo, caía na minha conta, conta no banco. Na época você se acha, É, você fala, nossa, aí você conta pros amigos, os amigos falam, caramba, com 14 você anos. mostrava a carteira de trabalho assinada, É, o negocinho da caderneta de poupança, que ainda era uma caderneta. eu acho que muita coisa nesse sentido se deu nesse tempo, não que não sei dizer se isso é bom ou ruim, mas se perdeu, você não vê assim as pessoas se orgulhando de falar assim, cara, comecei a trabalhar com 12, com 13. A gente via muitos pais da gente falar, trabalhei com Eu acho que, 7 eu anos. acho que quem não perdeu a ponta do dedão do pé, quem não chupou pirulito zorro, quem não voltou para casa com aquele cordão preto aqui nas costas, e a mãe fala, vai tomar banho. Eu falei, não, mãe, só vou lavar o pé. Cara, não foi feliz, né? Teve que passar por essas coisas assim. E tem isso, todas as gerações falam, a minha época foi a melhor. É. Mas meus filhos sempre tiveram ali tablet, celular, videogame, mas naturalmente era no máximo ali 15, 20 minutos, e depois rua, campinho, árvore, clube. Eu lembro do Ricardinho, eu tive o privilégio de morar no condomínio naquela época. Ele tinha um radinho comunicador, eu tinha um radinho, então ele com 6, 7 anos, pegava a bicicleta, o radinho no peito, dentro do condomínio e ia para casa dos amigos. Então, vocês vão almoçar onde hoje? Vão almoçar na casa do João Marcos, vão almoçar na casa do Flávio Boquinha. Daqui a pouco, hoje vão almoçar em casa. Chegava aquele bando de moleque, mas era uma infância assim, de descalço, sem camisa, bicicleta, futebol, Eu cresci árvore o dia aqui, inteiro. por Deus dos Perdões. Eu posso dizer que o que eu curti aqui no sentido de exatamente isso, Isso sair é de bom. manhã e voltar à tarde sem chinelo, sem camiseta, só soltava pipa, jogava bola, fazia Railo, como que é o nome das suas filhas? É Betina? Betina e Julieta. Julieta. Railo, esse vídeo aqui vai ficar para a posteridade, aqui no YouTube. Então, daqui a 10 anos, a Betina e a Julieta, tua esposa, outras pessoas vão assistir esse vídeo. Eu queria que você desse um recado. Você falasse para a Betina, para daqui a 10 anos, eu sei que elas vão assistir agora, mas para elas assistirem de novo daqui a 10 anos e ouvirem o seu recado. Dá um recado para elas aí na câmera. Olha, Betina e Julieta, é, se vocês estiverem assistindo esse vídeo daqui 10 anos, gostaria de deixar, expressar o meu. É, é difícil, cara. É. Engasga, né? Acho que deixar o meu sentimento de amor, de gratidão, por ser pai de duas meninas maravilhosas, não de beleza, mas eu tenho certeza que Betina, por exemplo, já tem 7 anos hoje, tem muita personalidade, tem muito amor, muito carinhosa, e tenho certeza que a Julieta, que está crescendo agora, além de ter eu, o Rylon, como pai, a Kátia como mãe, vai ter hoje a Betina como irmã mais velha, e isso vai ser transformador para, acho, transformador para, como é que eu vou dizer? Caráter, acho que caráter, pelo você ter pessoas em quem se inspirar, acho que é muito bom. Então, se daqui 10 anos vocês estiverem vendo esse vídeo,
Sei que vamos estar num lugar tranquilo, vamos estar num lugar em paz e confortável. Queria deixar o meu. Agradecer minha família, agradecer. Importante. É isso aí. Railo, muito Muito obrigado obrigado. pela tua presença aqui. Se deixar, é um bate-papo gostoso, a gente Vai, fica até vai, vai. meia-noite aqui Tá bom. conversando, mas obrigado mesmo. Agradeço de coração e quiser fazer suas considerações finais, tiver mais alguma coisa que você acha importante, fica à vontade. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco a história, né? E, e de aprender também. Acho que trocar ideias, trocar experiências é muito importante na vida da gente. Então, que venham mais momentos assim para todos os talentos da Atom e que a gente lá na frente possa se falar de novo. Que Daqui a um ano a no gente Atom regrava de Cast. novo e Isso aí. compara com esse agora aqui. É, É isso aí. legal. Railon, Muito obrigado. obrigado, meu amigo. Obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto. Tamo junto.